Pessoal, é o seguinte, olha, da Letícia Alves, da revista Oeste, tá? Fantasiada de Barbie, professora trans recebe alunos em escola do Mato Grosso do Sul. Uma professora trans da Escola Municipal Irmã Zorzi, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, decidiu se vestir de Barbie para fazer uma dinâmica de volta às aulas com os alunos. O vídeo que mostra a interação da docente M. Matheus Santos com crianças viralizou nas redes sociais e chamou a atenção de políticos da região, tá? A gravação foi publicada nas redes sociais da própria escola. Abre aspas, a nossa professora de arte, M, traz essas dicas incríveis para que o primeiro dia de aula seja divertido e acolhedor, dizia a postagem que não está mais disponível, tá? No vídeo, a professora de artes cênicas interage com os alunos e pergunta suas idades. Em coro, as crianças respondem 7. Políticos do estado cobram autoridades municipais. O caso repercutiu entre os parlamentares de Mato Grosso do Sul. O deputado estadual João Henrique Catan, do PL, questionou a roupa de EMI. Ele pediu providências à Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, o CEMED. Abre aspas, fantasiado de travesti. Essa é a vestimenta para ir na escola e dar aula para as crianças? Indignou Catan na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, tá? Abre aspas, quero saber se isso está no conteúdo de ensino. O que isso contribui para o ensino? Eu quero saber se os pais dessa comunidade escolar gostariam de receber todos os professores vestidos ao contrário. Qual debate ele promoveu para essas crianças de 6 e 7 anos? Causou polêmica, hein? Na ocasião, ele também criticou a lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que proíbe o uso de celulares em escolas. E de acordo com o deputado, o vídeo é um exemplo de que, abre aspas, um celular na mão de um aluno pode mostrar ao parlamentar a sociedade. A professora se manifestou em um comentário, abre aspas, sou uma profissional, uma educadora, estudei para isso, escreveu o Emi. Sou uma mulher trans, sou travesti, essa é a minha identidade. Arte é arte, foi um especial na escola, fui convidada a me fantasiar para receber as crianças de forma diferente para o primeiro dia de aula. A professora também alegou que seu plano de aula estava correto para trabalhar a criatividade e a imaginação das crianças, tá? Em nota, o CEMED diz que o uso de fantasias é recurso pedagógico. Em nota, a CEMED afirmou que abrirá procedimento administrativo para investigar, abre aspas, com o objetivo de garantir a transparência e a correção dos fatos, se desacordo com as diretrizes curriculares e normas disciplinares. Pessoal, vamos lá. Eu acho que esse assunto é um assunto extremamente polêmico, até porque a gente tem o vídeo. Temos o vídeo. Tem o vídeo, não tem? Vamos ver o vídeo primeiro, depois a gente comenta com vocês. Vamos lá. Eu tenho 10, mais 10, mais 5. Vejo da seguinte forma, pessoal, eu acho que nada contra a M, nada contra, eu acho que, enfim, há qualquer tipo de preconceito, enfim, mas eu acho que num momento de tanta polarização e num momento onde nós sabemos que as antenas estão para lá de ligadas em relação a isso, eu acho que isso só fomenta, inclusive, eu acho que a questão justamente do próprio preconceito, das histórias, né, da transfobia, enfim, por mais que seja uma professora formada e fez artes cênicas, eu acho que, em primeiro lugar, uma criança de 6, 7 anos, ela não pode ser induzida simplesmente ao fato
de que a minha professora é uma mulher trans. Como que você vai explicar isso para uma criança de 6, 7 anos? Como é que você realmente consegue fazer com que isso seja uma verdade, inclusive para as próprias crianças? A gente não pode simplesmente achar que a gente tem a autoridade, principalmente estando na sala de aula, achando que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente precisa e quer. Não é dessa forma que funciona. Nós sabemos que a gente mora e nós vivemos num país onde o ensino é um ensino extremamente tradicional. Aí o que acontece? Vem justamente a própria AMI, que eu acredito que a intenção tenha sido das melhores, mas eu acho que da forma também como foi feita. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que não se deve ter esse tipo de atitude, principalmente colocando uma mulher trans dentro de uma sala de aula vestida de Barbie, né? Até porque as crianças estão lá esperando o quê, né? É o primeiro dia de aula, ok, poderia estar de repente por uma fantasia de coelho ou de seja lá o que fosse, mas não simplesmente bater no peito e falar eu sou uma mulher trans e eu vou me vestir de Barbie e as crianças que se danem. Não, a gente tem que saber explicar para as crianças o que é. Daí não adianta falar assim, porque hoje a criança, hoje tá todo mundo inclusive indo buscar outros caminhos, mas não é isso, pessoal. A questão sabe qual é? A questão é que quando você vai para um caminho como esse, você simplesmente confunde, né? Porque a criança, eu acho que ela não tá pronta e preparada para saber o que é mulher trans, o que é homem trans, qual é a sexualidade, o que é, o que não deixa de ser. Muitos podem falar em indução, né? Está induzindo talvez a própria sexualidade dessa criança. Eu não acredito muito nisso, eu não acho que isso seja uma verdade. Até porque, na minha concepção, a homossexualidade é uma condição. Chega com essa história de que todo mundo fala assim, porque é uma preferência, porque é uma opção, ninguém opta, ninguém abre o guarda-roupa ou o armário e sai de dentro do armário falando assim, agora eu sou gay, sabe? Agora, por favor, me dê respeito, sou todes, entendeu? Não é isso. Eu acho que é uma condição. Você nasce e ponto final. É isso que a gente tem que fazer entender, sabe? Mas como também, eu acho que a própria questão das trans, enfim, dos trans também, tá tudo certo, mas eu não gosto quando isso é inserido dentro da sala de aula. Eu não acho legal. Não acho que isso tenha que ser simplesmente uma regra, né, para que realmente as crianças tenham acesso ao que é trans, ao que é isso, ao que é aquilo, sabe? Vocês sabem que uma vez eu tava numa loja e uma trans entrou, né? Eu me senti super mal. A menina simplesmente olhou pra mãe e falou assim, eu quero uma boneca como essa, sabe? Olha só, sabe, para onde vai a cabeça da criança, né? Então, ou seja, olha, ela anda, ela fala, mamãe, entendeu? Então, a criança, nem ela identificou que ali também fosse uma mulher trans. Então, ou seja, a partir dali, o que a gente tem que tomar cuidado é a forma como essas crianças serão preparadas para receber esse tipo de informação. Porque nós sabemos que as informações, principalmente sobre a sexualidade, elas são definidas até os 7 anos de idade. Toda criança, quando começa realmente a despontar ali na escolinha, que ela começa a ter ali as relações com os coleguinhas, ela já começa a entender muito sobre a vida dela também. Ela já começa a entender muito sobre tudo que está rolando ao redor. E ali precisa tomar muito cuidado, porque eu volto a frisar, a sexualidade, ela é determinada até os 7 anos de idade. E ponto final. Eu sempre acreditei assim, pra mim existem 2 gêneros, masculino e feminino. Não suporto esse negócio de LGBTQIA, PN+, tal, de A5. Eu não consigo gostar desse tipo de coisa. Mas eu acredito muito na homossexualidade, na bissexualidade, na heterossexualidade. Eu acho que tudo isso compõe realmente. Eu acredito que todo ser humano ele é mutável. Eu não acredito simplesmente numa sexualidade rígida, numa sexualidade dura. Eu não acredito. Eu acho que o mundo, eu acho que ele é feito inclusive de pessoas que
que eu acho que o ser humano ele foi destinado até a própria sociedade a de repente se relacionar com ou do mesmo sexo ou sexo oposto, enfim, seja lá o que for. Mas na minha concepção eu sempre acreditei que o ser humano é como um animal, ponto final, entendeu? Ou se ele vai transar vai correr atrás do cachorro, vai correr atrás, enfim, não, eu acho que o ser humano, ele tem isso muito, inclusive dentro dele. Eu não acredito que existe uma regra clara sobre a sexualidade, mas a gente tem que saber muito bem aonde a gente vai colocar essa regra, porque não é uma regra de 3, é uma regra realmente, é uma concepção completamente diferente, aonde a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai apresentar isso, principalmente para as crianças. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não estou sendo aqui pudico, não estou sendo retrógrado, nada disso. Eu simplesmente estou lendo a cartilha de um ensino tradicional. Eu acredito sim que as trans possam dar aula, não tem problema algum, mas você não precisa ir vestida de Barbie, sabe? Você não precisa confundir ainda mais aquilo que você vai precisar explicar, inclusive, para as próprias crianças, tá? Então, isso é bem complicado, eu acho que não coloca a Amy no lugar ruim, nada disso. Eu acho que ao contrário, eu só acho que a gente tem que tomar muito cuidado de que forma que nós vamos acessar essa história e de que forma que essas crianças vão entender toda essa questão. Fala, Titi. Olha, a galera tá comentando bastante aqui, ó. Evelyn Gonçalves, eu concordo. Como explicar para as crianças essas coisas? Mônica de Oliveira, problema grande, não tem necessidade disso, é ridículo. O MC a memes e vídeos engraçados pedindo para voltar o celular nas escolas, porque, segundo ele, as crianças podem registrar essas coisas e aí chegam até os pais, né? Ayla Alves, sobre o trans, creio que professor tem que dar aula de social. Não é momento e nem o local. Tem uma aqui boa para você responder. Daniel, ele diz o seguinte: e como você pode explicar para uma criança quando você, ele tá se referindo a você, aparece em um vídeo no YouTube com uma camiseta escrita "Todes é minha roles"? Como que eu explico o quê? Como você pode explicar para uma criança quando você aparece em um vídeo no YouTube com uma camiseta escrita "Todes é minha roles"? Aonde ele tá aqui? Tá aqui, cadê? Ó, Daniel. Aqui, ó. Danizinho, vamos lá, querido. Todos é minha roles. Deixa eu só te falar uma coisa, meu amor. Em primeiro lugar, eu não sou a pauta. A gente tá falando da pauta sobre uma trans que foi vestida de Barbie pra escola, tá certo? Sobre essa questão do todes, é uma história que eu não aceito como gramática e muito menos uma linguagem de gênero. Então, ou seja, me desculpa, não tem absolutamente nada a ver a sua comparação entre a pauta que nós estamos discutindo e falar sobre todes é a minha roles. Me desculpa, não tem absolutamente nada a ver. Até porque se eu tivesse filho e meu filho falasse: papai, todes é minha roles, é o quê? Eu iria falar: filho, todes não é linguagem gramatical, muito menos faz parte da língua portuguesa, tá certo? O que faz parte da língua portuguesa são os verbos, análise sintática e morfológica, foi a forma como realmente nós somos criados e nós aprendemos a nossa gramática e a língua portuguesa da forma tradicional, tá certo? Então, ou seja, me desculpe a sua burrice, Dani. Me desculpa, porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Você tá levando o caminho para um lugar muito de asno mesmo, assim, porque a sua comparação foi muito imbecil. Não tem absolutamente nada a ver. E se uma criança me perguntar o que é roles, de repente, sabendo da forma como explicar, inclusive dentro da sua própria burrice, eu posso simplesmente dizer o seguinte: que todes não existe e que roles também não existe, coração. Tá certo? Eu acho que é isso que a gente tem que deixar muito claro. Então, é isso, meu amor, e vaza. Fala, Titi. Thierry Silva, concordo plenamente com o Felipe. Cláudia Sena, exatamente isso. É uma condição e ponto. Pro Regina, sou professora e não concordo com esse professor vestido de Barbie. Tati Barros, ensino tradicional da Idade Média. Andréia Gomes, pais, cuidem muito bem dos seus filhos, pois eles estão aprendendo na escola. Conversem com eles sobre a aprendizagem diária.
Olha aqui, a Jamie Negreiros está dizendo o seguinte: meu filho sabe que cor rosa é de menina e a cor azul é de menino. Isso eu já discordo, assim, né? Eu acho que essas características, eu acho que também a gente não precisa ser tão duro, né? Eu acho que existe realmente essas questões que foram impostas aí pela sociedade, que a rosa é uma cor para menina e azul é para o menino, enfim. Isso dane-se também, um pouco importa isso, né? Mas que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais não é de controle, sabe? Mas a gente precisa ficar atento, inclusive ao próprio ensino, ao ensino tradicional, ao ensino realmente, se seu filho vai ser ou não alfabetizado, o que vai acontecer com essa criança daqui pra frente, porque senão daqui a pouco a gente tem criança de 4 anos falando que é trans, e como tem muita gente que apoia também, e diz que é verdade, meu filho é trans. E quantos anos tem seu filho? 5. Ah, tá. E você, tipo, é uma imbecil, né? Tipo, a mãe ou o pai, né? Porque quando você simplesmente vai para esse caminho e começa a concordar com esse tipo de história, me desculpe, tá? Pois é, pessoal, e esse foi um corte aqui do nosso canal Felipe Campos, e por isso não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá gostando? Então pode chegar, pode usar e abusar sem moderação. Um beijo para vocês.